Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo do nosso livro Libertação, capítulo 20, o último capítulo do livro. Com muita alegria que chegamos ao final desse estudo, agradecidos a Deus, não é, pela oportunidade de termos juntos estudado esse livro tão maravilhoso que traz para todos nós informações tão importantes a respeito da vida, do plano espiritual, do amparo que todos nós temos indistintamente, dessa misericórdia divina que se derrama sobre cada um de nós. E esses ensinamentos deixados por esse livro, convidando a cada um de nós a reflexão sobre essas nossas atitudes, o nosso comportamento, que nós possamos refletir sobre a influência do nosso pensamento na qualidade da nossa vida. E então que hoje nós possamos finalizar esse estudo com muita gratidão a Deus, a Jesus, a André Luiz, que se dispôs a compartilhar conosco as suas experiências de aprendizado no plano espiritual, ao nosso querido Chico Xavier, que se dispôs, não é, a ser o instrumento para que esse livro chegasse em nossas mãos. Então vamos iniciando o estudo de hoje com a nossa oração, nos conectando a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, em gratidão pela nossa vida, gratidão por estarmos no movimento espírita, aprendendo esses ensinamentos valiosos que nos conduzem num caminho do bem, no caminho do autoconhecimento, da realização, da lucidez espiritual. Que nessa noite, Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, os benfeitores queridos que nos acompanham nesse estudo, o nosso dirigente do CELF, João José de Oliveira, a quem carinhosamente chamamos de Pai João, a nossa gratidão pelo carinho, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. E o nosso pedido para que estejamos fortalecidos na fé, perseverantes no aprendizado, para que possamos colaborar na seara de Jesus e nessa casa tão querida e tão amada. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nós iremos iniciar o estudo, como sempre, fazendo um apanhado geral dos assuntos tratados nesse capítulo, mas hoje, um pouquinho diferente, nós vamos ler o capítulo e conforme a leitura for evoluindo, nós faremos as interferências com as explicações necessárias. E por que isso? Porque esse capítulo é tão rico, as palavras de Gúbio, de Matilde, são tão preciosas para cada um de nós, para a nossa vivência do dia a dia, que para que a gente não perca, não é, nenhum detalhe, então vamos reler, porque é tão valioso, não é, os conselhos que ela dá para aqueles espíritos que estavam ali, e principalmente para o Gregório, não é? Que todos nós já fomos um pouco de Gregório, também já nos perdemos em existências anteriores pelo nosso orgulho, também já negamos a Jesus, e hoje estamos aqui, não é, reerguidos,
dispostos a seguir o mestre, a aprender os seus ensinamentos. E é esse conhecimento que vai trazer para nós esse despertar, não é? Essa necessidade da renovação. Então, vamos iniciando a projeção. Então, vamos lá. Nosso livro, então, capítulo 20, Libertação, e os principais pontos abordados nesse capítulo. Então, como já falamos, são ensinamentos preciosos que nós teremos sobre o pensamento, a vontade, a necessidade de autotransformação, a oração, a vigilância e a perseverança. Matilde fala, né, da importância de cada um de nós, essa importância em aproveitar todos os minutos da vida para o bem, não é? Não desperdiçarmos o nosso tempo gastando energia com, com pensamentos, com situações que nem irão acontecer ou que não vão adiantar nada a reclamar, não é? Então vamos aproveitar o tempo. Ela fala da necessidade, não é? Do nosso esforço, da nossa mudança para que a gente possa mudar. Então, sem esforço próprio, sem boa vontade, ninguém muda. E esse final, né, do livro, esse último capítulo, vai mostrar o êxito da equipe de trabalho do Gubbio no socorro a Gregório, né? A transformação, então, nós vamos ver de Gregório, que houve pelo apelo de Matilde, ou seja, o diálogo, o amor, a força do amor daquela mãe convenceu o Gregório, né, dessa necessidade de mudança. Então, que coisa maravilhosa. Então, o capítulo se inicia com a narração do André. A noite ia avançada. Nosso instrutor fitou enternecido a filha espiritual que passara a convalescer em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela na câmara íntima e, em seguida, veio anunciar-nos o instante da partida. Aves, tornando ao ninho de esperança e de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas semi-mutiladas que a tormenta das paixões ameaçava. Todos os corações ali socorridos demandariam junto de nós outros campos de ação regenerativa e redentora. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas imediações da loucura pelos desequilíbrios do sentimento a que se achavam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Em cada uma palpitava um anseio de retificação e de vida nova. Por isso mesmo, talvez cravavam um olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador, como que a lhe devorarem as palavras. E Gubbio avisava, de uma forma muito paternal. Todos os companheiros incorporados à nossa missão destes dias, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Então veja bem, não é? Ele diz o quê? Aqui, para cada um de nós. Autorrestauração. Então, aquelas criaturas que estavam ali reunidas na casa da Margarida, foram lá chamadas por aquela luz que o Gubbio colocou nas portas, nas janelas, dizendo que ali era um local de socorro. Buscando socorro, cansado, não é? Das suas dores, do sofrimento, do erro. Muitos daqueles espíritos que estavam na região, que passavam pelas ruas, e até mesmo aqueles que faziam parte daquela equipe de espíritos comandados pelo Gregório, que estavam ali
obsediando a Margarida, todos, cansados de sofrer, cansados do mal, pediram o apoio, pediram a ajuda, não é? O socorro de Gúbio e sua equipe. E Gúbio, então, iria recolher a todos, encaminhar todos aqueles espíritos para as regiões, para as colônias, não é, de regeneração, mas dizia que todos eles precisavam, então, perseverar no propósito da autorrestauração. E o que é a autorrestauração? Seria o próprio autoconhecimento, esse trabalho daquele olhar interno, da gente se conhecer, não é? E nos conhecendo, nós vamos automaticamente nos conscientizando, não é? Da necessidade da autotransformação. Ou seja, autorrestauração, autoconhecimento e autotransformação é o que na doutrina espírita nós ouvimos falar sobre o nome de reforma interior, que é esse processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual. E conhecendo quem nós somos, conhecendo as nossas tendências, nós vamos nos modelando progressivamente nessa vivência evangélica. É o evangelho que é o caminho, que é a base para essa nossa transformação. Por isso que Jesus veio, para trazer esse ensinamento do amor, do evangelho, como condutor da nossa vida. Então, essa necessidade de mudarmos essas tendências que trazemos de tanto tempo que vivemos, não é? E de, então, mudarmos, rejeitarmos o mal e passarmos a atrair o bem. Não é? Todos nós somos filhos de Deus, temos as potências divinas latentes na nossa essência espiritual. Então, o que nós precisamos fazer? Nos conscientizar que somos esse filho de Deus, que temos essa essência, e assim fazermos esse olhar para dentro, não é? E ver quem que eu sou. Vamos observar os nossos pensamentos, as nossas reações diante das situações da vida e perceber aquilo que é conveniente e o que não é, aquilo que está indo contra as leis divinas ou não. E assim nós vamos mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e caminhando para essa autotransformação que nos leva a essa libertação, a esse processo de crescimento e faz com que nós alcancemos, não é, o grande objetivo da vida, que é sermos espíritos puros. Claro que isso vai levar um tempo enorme, mas essa importância do primeiro passo, da perseverança, da vontade e da consciência de que isso é necessário, né? Então, continuando o Gúbio, não é, dizendo, orientando todos aqueles que estavam pedindo por socorro, ajuda. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Então, aqui ele é claro: se todos anseiam por uma vida nova, querem se libertar do sofrimento, isso não existe milagre. Não são os espíritos, Jesus, que vão fazer isso por eles, não é? Nós é que somos responsáveis por esse trabalho de reajustamento. É da lei divina, né? E esse trabalho de reajustamento, ou seja, o trabalho, a lei do trabalho, é uma das 10 leis divinas que os espíritos que estão ali, né, passaram para a gente no livro dos Espíritos. E é por meio dessa lei, é por meio da lei do trabalho, que cada um de nós vai desenvolver a sua inteligência, que vai se aperfeiçoar moralmente, até intelectualmente, ampliando assim as nossas faculdades, fazendo com que nós então desenvolvamos toda essa potência, não é?
Então, cada um de nós é responsável pela sua vida, pelo seu progresso. Gúbio continua: somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos. E os olhos cristalinos da justiça nos leem em toda parte. Se há um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba do planeta, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos dominando em nossos caminhos evolutivos. Então, na nossa trajetória evolutiva, nós não estamos sozinhos. Deus, através de Jesus, dos seus emissários, estão nos amparando, nos fortalecendo, dando as oportunidades para esse nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Mas cabe a cada um de nós essa tarefa, esse trabalho de realizar, não é? Então, é preciso essa conscientização. O plano espiritual, esse livro todo mostrou do amparo, das oportunidades que nós sempre temos de nos reajustarmos perante a lei, de desenvolvermos as nossas potencialidades. Tudo está ao nosso redor, mas se nós não quisermos, nós não fazemos nada. Então vamos olhar, vamos estar atento a essas oportunidades, não é? Vamos realizar esse trabalho, porque só assim nós vamos sentir essa satisfação, a felicidade, a alegria. Ninguém, completa Gúbio, portanto, não é? Trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entretecer. Então, aqui, nós vamos vendo que cada um de nós, todos somos condutores do nosso próprio destino. Estamos vinculados, não é, à lei da ação e da reação, de causa e efeito. E Jesus já disse a cada um segundo suas obras, não é? O que significa, mais uma vez, todos nós é que iremos provocar a dor, o sofrimento ou a felicidade em nossa vida. Portanto, não é? Nesse aprimoramento, ele já diz, aprimoramento individual. Não existem favorecidos. Deus não ia criar alguém já pronto e para que seja favorecido em relação ao outro. Todos nós fomos criados exatamente iguais. Está ali no Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes, para, com o nosso próprio esforço, conquistarmos desenvolvermos as virtudes divinas em nós e chegarmos à posição, então, de um espírito puro. E para isso, cada um de nós precisa da paciência, da perseverança no trabalho do bem, para que mereça estar na posição em que quer, não é? E interessante ele dizer que esse trabalho de aprimoramento é um trabalho longo, não é? Quantas e quantas encarnações, quantos milênios nós já passamos para chegar onde estamos hoje, ainda espíritos imperfeitos, e quanto ainda a gente tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que conquistar para sermos espíritos puros, não é? Então é uma caminhada longa, mas que para ser iniciada precisa do primeiro passo, dessa conscientização agora de que somos responsáveis por essa trajetória. Agora, se para essa construção é um tempo demorado, para que nós assim estraguemos às vezes ou prejudiquemos essa caminhada, é muito rápido, né? Às vezes uma palavra inadequada, uma atitude impensada, movida pelo nosso egoísmo, pelo orgulho, pela nossa ignorância, causa um estrago tão grande na nossa vida e na vida do outro, e é imediato, não é? Se nós
falamos algo que machucamos alguém, ou fazemos algo que vai prejudicar muito a vida daquela pessoa, a gente já vê a consequência imediata. E quanto tempo, né, nós vamos levar para restaurar essa situação, para se reajustar com o universo e com essa pessoa? Então vamos pensar, não é, nesse ensinamento que ele está dando para nós. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Então, aqui, essa orientação para aqueles espíritos cabe a todos nós, não é? Vamos valorizar a bênção do minuto, essa dádiva que a vida nos oferece, que essa vida encarnada nos oferece. Então, vamos aproveitar o tesouro dessa vida para o nosso crescimento, para a nossa ascensão, não é? Vamos nos conscientizar que sem vontade, empenho, dedicação, nós não conquistamos nada, não é? Nós somos capazes, sim, de remover as pedras, de subir essa montanha carregando esse fardo, mas na certeza de que nós somos capazes, de que temos o amparo. Então, vamos enfrentar as dificuldades, vamos superar as provas do caminho com bom ânimo, com fé. Vamos aproveitar cada instante da vida, não desperdiçar com pensamentos inúteis, frases vazias, queixas, não é? É tudo muito precioso e passa muito rápido. Quando nós retornamos para o plano espiritual e olhamos para trás, a gente vê que parece que 90 às vezes anos de vida é muita coisa, mas não é, é tudo muito rápido. Então vamos valorizar essas bênçãos do minuto, não é? Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade, e ainda nesse instante, cabe-nos não esquecer a promessa evangélica: quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós para fixar-lhe os raios e recebê-los. O que significa isso? Nós somos envoltos por Deus, nós somos envoltos pela luz de Jesus. Temos essas potencialidades em nós, mas o desabrochar dessas potencialidades, não é? Dessas qualidades superiores, cabe a cada um de nós. E para que nós fixemos essas potencialidades, nós precisamos mudar, então, o nosso patamar vibratório. Enquanto nós estivermos vinculados ao pessimismo, à reclamação, o nosso pensamento vai buscar a sintonia daqueles que estão igual e vão nos puxar para baixo. Agora, quando nós oramos, quando nós nos colocamos numa outra disposição perante a vida, vamos abrindo nosso pensamento, vamos, pela lei da sintonia, entrando em afinidade com essas esferas superiores e conseguindo, assim, perceber o amparo, receber essa ajuda. Então, a importância, não é? De realmente nos esforçarmos. Já ouvi dizer assim, não é? Onde há vontade há um caminho, mas onde há boa vontade há muitos caminhos. E ele diz aqui, não no santuário da vontade, mas no santuário da boa vontade, porque é através dela, que nós vamos ter essa força para agir
e realizar muitas coisas. E para isso, mais uma vez, é o autoconhecimento, a necessidade, não é? Então, vamos nos conhecer, dominar essas nossas inclinações e nos transformar. E essa orientação, conhece-te, domina-te e transforma-te, está na própria prece do Pai Nosso. Quando nós pedimos para Deus, Pai, não nos deixeis cair em tentação, significa o quê? Nos dai força para que a gente não volte a cometer esses erros, a repetir esses comportamentos inadequados que, pela nossa ignorância, nós já praticamos no passado. E para que nós não cometamos novamente esses erros, o que é preciso? Saber que isso é um erro. É preciso conhecer, então é o autoconhecimento. Então, conhecer, dominar e transformar-se é o que significa a reforma íntima. Então, vamos mudar a nossa vibração para entrar em sintonia com o bem. E quando nós entramos em sintonia com o bem, nós vamos recuperando a nossa força, nós vamos sentindo que nós vamos ter condições de superar, por mais difícil, por mais que nós estejamos nos sentindo enfraquecidos, nós vamos perceber que não estamos sozinhos e que vamos sim passar por aquela situação com coragem, porque essa coragem também vai ser dada para nós, por esses benfeitores amigos. Continuando. Doce intervalo mostrou-nos o júbilo reinante. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha, de olhos fitos em nosso dirigente, confundia-nos pelo pranto de contrição purificadora a correr-lhe abundante dos olhos. E antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram um formoso hino de louvor à boa vontade do Cristo, com visível desassombro no olhar firme, dantes ansioso e dorido, enchendo-nos o coração de intraduzível bem-estar. Então, olha o que é uma palavra encorajadora, não é? Olha o que é quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para essa necessidade da mudança. Antes, todos, não é? Com aquela coração dolorido, conseguiram. A esperança renova as nossas energias, muda nosso olhar. E aí, naquele momento, aquele cântico de oração que aqueles irmãozinhos que estavam ali reunidos pedindo ajuda começaram a cantar. E nesse instante, que acabou sendo uma oração, raios de safirina luz derramaram-se profusamente sobre nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalharam em derredor, tangendo-nos as fibras mais recônditas nos recessos do ser. Terminado o canto melodioso e tocante, que nos recordava os pensamentos sublimes do inolvidável Salmo de Davi, esse salmo, não é, que fala sobre a brevidade da existência humana e o sentido da vida, o instrutor retomou a palavra e informou que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava finda. Faltava-nos o epílogo, esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde antecipara-se de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com um filho de outras eras que em breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Então vamos lembrar que no capítulo 3, quando a Margarida já foi quando Matilde se materializou para passar as orientações para aquele grupo de espíritos, ela tinha recomendado, não é, um encontro nos campos de saída, essa região intermediária, não é? Que era o lugar limítrofe, então, entre as esferas superiores e inferiores, onde as vibrações seriam mais favoráveis para o encontro
do resgate. Então, continuando. Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu, esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perseveridade e da insensatez, se revoltara contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Explicou que num duelo espiritual como aquele esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os doestos, as calúnias, não é? As injúrias, os insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade e grosseria. Então vamos lembrar, o grupo que estava ali reunido, grupos de espíritos sofredores, que iriam ser levados às regiões de refazimento do plano espiritual. Mas antes precisariam estar ali porque Gregório também iria ser levado, não é? E seria um verdadeiro duelo entre as forças do bem e as forças do mal. Mas aqueles ali precisavam se preparar. Por quê? Porque iria ser uma luta, não é? E como toda luta, nós precisamos estar com as armas adequadas. E as armas daquele grupo seria a prece e o amor. Então, veja bem, ele já estava dando as orientações porque sabia das dificuldades, não é? Da situação de cada um ali. Então, eles tinham que ser orientados. Então, olha só, eu preciso de que todos permaneçam em prece. Vamos pensar em algo muito bom para o amor ser realmente esse combustível, esse instrumento da nossa batalha. Competia-nos observar-lhe nos gestos de incompreensão, então dizendo, olha, ele vai falar coisas ruins, ele vai tentar cutucar cada um de vocês, especialmente aqueles que faziam parte, não é, da equipe dele, e provocando esse medo, fazendo com que despertar esses sentimentos de revolta, de orgulho, fossem atraídos novamente àquele grupo. Então, veja bem, ele vai fazer essas coisas, mas o que o Gúbio esclarece? Competia-nos observar-lhe nos gestos de incompreensão a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir senão a ele próprio. Então, veja bem, vamos olhar o Gregório, não vamos comprar, não é, as palavras dele. Ele é um infeliz, não é? Ele se deixou levar pela dor, o espírito dele está oprimido, inconformado, não é? Na verdade, ele nem é tão mal assim, mas é a revolta que tomou conta do seu coração e está prejudicando mais a ele. Então, olha a recomendação desse espírito já com maior compreensão. Vamos acolher, compreender, não julgar, né? Vamos então envolvê-lo nesse amor, porque é o amor que vai conseguir neutralizar essas vibrações, essas energias ruins, né? Então vai explicar e alertar. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. Então, vamos ver aqui, não é? Gente, o pensamento, então ele diz os mínimos impulsos da alma. Então, a necessidade que ele disse de permanecer firmes
nos pensamentos, na oração, porque se aceitassem a provocação do Gregório, o que acontece? Qual é a nossa reação ainda? É ter ódio, ficar revoltado. Ah, mas como que ele vai falar isso? Então, essa manifestação negativa poderia colocar a perder todo aquele trabalho do resgate do Gregório e também faria com que muitos daqueles que estavam ali para ser auxiliados fossem atraídos para aquele lado pela sintonia. Então, pensar, não é? Pensamento, força vigorosa, plástica, criadora, não é? Que vamos ali, então, reavaliar como pensamos, qual é a atmosfera espiritual que a gente quer viver. Então, Jesus recomendou o orar e o vigiar por conta disso. A oração muda o nosso patamar vibratório, faz com que a gente consiga se aproximar, se envolver com esses espíritos amigos e receber essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, mas para que a gente mantenha, não é? Esse bem-estar, essa energia, esse fortalecimento, a sustentação conosco, precisamos estar atento para manter isso tudo. Então, é a vigilância, é perceber quando nós estamos novamente nos deixando levar por aquele impulso, não é? Pelos pensamentos negativos, pela revolta. Então, quando perceber que estamos assim, paramos, elevemos o nosso pensamento, vamos nos conhecer e falar: meu Deus do céu, me ajuda para que eu não alimente isso que não está sendo bom nem para mim, nem para o universo. Não é? Então, vamos ver Jesus estendendo as mãos para nós. Então, vamos nos lembrar dessa figura, segurar nas mãos de Jesus e pedir a força para que Jesus nos ampare e fazer a nossa parte, que é estar atento, vigiar, prestar atenção. As vibrações de amor fraternal, quais a que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Então, todas essas características que nós ainda trazemos, não é? Só poderemos combater pelo amor fraternal. Além disso, tornou o instrutor bondoso, cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz, quanto nós mesmos, em passado próximo ou remoto, incentivado por rebeliões e remorsos interiores a desajustarem os sentimentos. Merecia por isso mesmo nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de celerado ou de louco. Então, o alerta do Gregório. Quem de nós já não passou por situações infelizes? Quem de nós já não cometeu crime, já não errou, ou num passado próximo, ou num passado muito distante? Então, se todos nós erramos e se recebemos de Deus a oportunidade do recomeço, do reajuste perante as leis, por que nós não vamos agora ter esse olhar misericordioso sobre aquela criatura tão necessitada, não é? Então, vamos nos colocar no lugar do outro. E aqui lembramos, por isso que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que queríamos que fizessem por nós. Muitos dali não lembravam do que fizeram de errado, outros lembravam, outros a lembrança era só daquilo do erro mais próximo, mas é aquilo que estava guardado no nosso inconsciente. Quantas vezes nós já transgredimos as leis divinas? Quantas vezes nós já matamos uma esperança ou até podemos ter tirado a vida de alguém? Quantos erros nós carregamos na nossa história? Então, também fomos infelizes, mas agora queremos nos reajustar perante as leis divinas. E o amor. O amor é essa lei divina, não é? Uma dessas leis é a lei do amor, é essa força que triunfa sempre, com luta,
mas triunfa. E Jesus foi a personificação do amor. Ele mesmo diz, Jesus nos legou esse amor, né? Como esse meio de construção. O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quantos e quantos e quantos erros nós podemos nos redimir pelo exercício do amor. Então, esse apelo de Gregório, né, a todos aqueles que estavam ali. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós, de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Então, o amor, né? Essa lei, essa força construtora, não é? É que é capaz de formar essa defesa contra tudo que nós enfrentamos de negativo. E essa defesa, então, tem que instrumentos? A fraternidade, a oração e o amor. Então, é o amor, não é? Esse amor que representa essa fraternidade, a oração, são esses três elementos que vão ser esse escudo de proteção, que são essas armas da defesa. E é isso que o Gubbio está exortando a todos eles. Vamos daqui para frente, não mais, como muitos daqueles que estavam lá, usar como defesa a vingança, não é? O ódio, mas vamos usar a fraternidade, a oração e o amor, que é isso que vai causar benefício, que vai causar harmonia do mundo e a nossa própria conquista da paz interior. Valendo-se da pausa que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão energética, ao que o dirigente sábio amigo respondeu sorrindo. Então vamos ver, não é? Ele tinha acabado de falar que as armas são o amor, não é? A fraternidade, a oração. E o Saldanha, naquele impulso ainda, claro, daquele espírito como nós, não é? Que ainda com as suas deficiências, diz, mas será que não tem, a gente não pode então fazer uma coisinha a mais, né? Vamos fazer alguma atitude para tentar barrar um pouquinho deles. E ele complementa o ensinamento, né, o Gubbio? Saldanha. Em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio com entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa da enfermagem, remédio ou retificação com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. O ex-perseguidor calou-se humilde. Decorridos alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada sob a supervisão de Gubbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduziam-nos ao local desejado. O campo em torno era singularmente belo. Verdejante planalto, coroado de luz, convidava-nos à meditação e à prece. E brisas ligeiras e frescas da madrugada
como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas, e informou com visível emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregórios dele já se haviam colocado em nosso encalço, e que se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude da elevada percentagem de peregrinos ali reunidos, se revelarem incapazes de volitação em alto plano pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Então, completando, não é? Eles precisavam estar como? Agora que eles chegaram ao campo de saída. Manter os pensamentos em oração, os pensamentos firmes, não é? Não deixar o padrão vibratório abaixar. Então, como fazer isso? O Gúbio colocou todos em círculos e, para auxiliar a mudança desse padrão mental, para que eles entrassem em sintonia com as equipes espirituais, para assim dar condições de realizar aquele trabalho, ele pediu com que todos recordassem cenas evangélicas. Então, no momento onde ele direcionou o pensamento daquelas pessoas, então vamos mentalizar Jesus ali no alto do monte, sentado, vendo todas aquelas pessoas ali ávidas, né, querendo ouvir, bebendo seus ensinamentos. Jesus, com seu olhar meigo, fraterno, acolhendo a todos. E isso foi fazendo com que todos fossem entrando naquela sintonia, usando a sua imaginação e fortalecendo os seus pensamentos. Então, daí a importância, não é? De quando nós ouvimos uma música boa, vemos cenas boas, livros bons, como isso nos auxilia a elevar o nosso padrão. E ao contrário também, não é? Se pensarmos em coisas ruins, em cenas desagradáveis, chocantes, aquilo vai abaixar o nosso padrão vibratório. E se eles ali se sentissem com medo, eles não iam conseguir fugir dali, porque eles estavam numa zona de transição entre aquele mundo inferior, não é, e zonas mais elevadas. Então, ali a locomoção dava-se por volitação, que é como os espíritos já superiores se locomovem, como se estivessem voando, flutuando. O padrão mental deles era tão baixo que eles não iam conseguir sair do lugar, né? Então, por quê? Quando chegasse o Gúbio, o Gregório, com toda a sua equipe ali, ele já tinha avisado, eles vão xingar, eles vão provocar, claro que vai haver uma reação de medo. Então, se vocês se deixarem levar e querer sair correndo pelo pânico, vai colocar a perder a situação e vocês não vão conseguir sair do lugar e podem ser atraídos. Então, veja lá, vamos manter os pensamentos firmes. E deram toda a didática, né? Aquela pedagogia para tratar com todos eles, nos oferecendo essa condição, pensar em cenas evangélicas. Cabia-nos, pois, agora a atitude de oração e a expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Do zimbório, daquele céu estrelajado, desciam valiosos estímulos para nós. Ou seja, eles estavam ali e só conseguiam enxergar o Gúbio como instrutor. Mas havia uma equipe imensa de espíritos de luz que estavam dando todo o amparo para que aquele trabalho se realizasse, não é? E, e esse mesmo grupo é que ia dar sustentação para todos eles. Então vamos lá. Constelações tremeluziam distantes enquanto a lua silenciosa e bela parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico que acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Então o Gúbio se afastou, colocou André para coordenar aquele trabalho,
porque ele iria agora entrar em contato com essas equipes amigas e iria auxiliar a Matilde. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhamo-lo reverentes. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunhão com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos, sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados, e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Então, existem animais no plano espiritual? Sim, mas nessas regiões inferiores, ali do abismo onde eles estavam, também são animais com aparência monstruosa, pela própria condição deles, não é? Então, vamos lá. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Então, veja bem, Gúbio já tinha avisado a todos que se mantivessem em oração, em vigilância. Qual era a característica de todos eles? Não é? Sozinho eles iam conseguir? Não. Então, todo o amparo daquela equipe espiritual que eles não viam, estavam ali envolvendo-os numa cúpula de luz. Mas por que também o esforço pessoal de cada um deles pensar no bem, orar e manter o pensamento naquelas vibrações, naquelas frases, naquelas cenas benéficas, não é? Para que eles dessem condições para que esses espíritos trabalhassem, os auxiliando, para que eles não baixassem o padrão e fossem atraídos por esse grupo. Claro que sozinho não ia estar conseguindo. E o Gúbio estava sendo o quê? O canal, ou seja, toda aquela equipe envolvendo todos eles, e o Gúbio estava sendo o intermediário entre toda aquela proteção daquela equipe e dando essa sustentação àquele trabalho, àquele grupo. Então, essas características do espírito superior que nós vimos, não é? Firmes, determinados, que conseguem manter a serenidade naqueles momentos onde aparentemente é o caos, porque já aprenderam a controlar suas emoções, já tem essa fé, essa confiança em Deus, e nós um dia vamos chegar aí também, não é? Por mim, diz o André, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Então, olha que interessante, o medo danado que ele sentiu, e veja bem, ele já tinha participado de vários outros trabalhos, de outras situações, mas aquela ali, aquele contato com aquela corja, não é, de espíritos do mal, ele sentiu essa ameaça, mas ao mesmo tempo, todo o preparo que o Gúbio teve, ele sentia toda aquela energia dos benfeitores espirituais, que ele foi aquele misto do medo, mas se deixou se levar por aquela confiança. Então, essa mensagem, esse ensinamento que tem que ficar conosco. Por mais que as situações difíceis estejam acontecendo na nossa vida, por mais que a gente se sinta fraco, com medo, o que nós vamos fazer? Vamos orar e vamos confiar que Deus está nos amparando.
Então, esse medo, nós vamos deixar o quê? Que ele seja superado por essa confiança. Nós vamos ter medo, mas nós vamos ter coragem de enfrentar, sabendo que não estamos sozinhos e que vamos conseguir. Porque Deus não coloca no nosso caminho nenhuma situação que nós não somos capazes de vencer. No momento que a gente passa por aquela dificuldade, dá aquele medo, não é? A gente às vezes se sente incapaz e fala, meu Deus, e agora? Não queria nem estar passando por aquilo, mas vamos resignar o nosso coração, abrir o coração e falar, meu Deus, me ajuda, que eu vença esse medo. Então vamos ter aquela segurança, aquela confiança e saber que a gente vai conseguir. Então vamos lembrar dessa frase, lembrar desse episódio desse livro. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador a semelhança de general parlamentado na praça antes de começar a batalha e acusou sem rodeios. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham as tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites, acaso, permaneça meu turno, fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegestes por senha de lusta. Creio é na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado. Covarde! Não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Também noutra época acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, a tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me assim na força determinativa para não afundar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Nessa fala do Gregório, nós vemos também o que está por trás de tantos espíritos que, como ele, motivados pelo orgulho, não aceitam o renunciar de Jesus. Quem quiser me seguir, precisa renunciar. Renunciar a esse orgulho, eles que foram todos, que se sentiam privilegiados por na carne serem representantes de Deus, achavam que iriam ter essas mesmas regalias quando retornassem para o plano espiritual. E como lá eles viram que não tiveram regalias, que não podiam fazer o que queriam, sem prestarem contas, as suas reais responsabilidades, então preferem não ver Deus como misericordioso, mas sim se revoltarem e quererem esse poder, porque eles exerceram o sacerdócio não pelo amor, mas pelo poder que deixou eles depois cegos, não é? E vamos. Gregório espraiou o torvo olhar pela assistência muda e exclamou:
Aqui descanso inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Então, ouvindo uma frase dessa, vocês imaginam o medo que provocou naqueles que tinham desertado. Por isso, a recomendação deles se manterem firmes na prece e não dar ouvidos a tudo isso, não é? Fixou com mais atenção os olhos ferinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os supapos que merece. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados. E a voz cristalina e eterna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando com voz amorosa e firme. Antes disso, vamos esclarecer que a voz direta é um fenômeno também conhecido por pneumatofonia. É a comunicação oral e direta dos espíritos sem o concurso da voz humana. Ou seja, não é a psicofonia, onde o médium vai passar, não é, aquela lição do espírito por aquilo que ele tem, percebe esse conteúdo e passa com a sua voz, com as suas palavras. Na pneumatofonia ou voz direta, é um fenômeno de materialização possível através da doação de ectoplasma por um médium de efeitos físicos. Então, na mediunidade de audição, não é? O médium ouve e fala o que está ouvindo. Na pneumatofonia, a voz que ecoa é do próprio espírito comunicante, que vai plasmar uma garganta com os fluidos doados, o ectoplasma é doado por aquele médium, e todos os presentes vão ouvir aquela comunicação. Tá? Então, retornando. Então, Matilde, então, a voz de Matilde ali, materializada, começa a soar e todos ouvem. Gregório, não enregeres o coração quando o Senhor te chama por 1000 modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados agrilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo o não consome. E a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água a não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da nega magia te alimente o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano, qual fizera horas antes na residência de Margarida. O sacerdote, transviado, num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada.
Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna adulcorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, e suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor, que nos arde nos sentimentos mais profundos, pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos, Gregório. Ressurge. E numa inflexão de lágrimas derramadas, o raciocínio mais enrijecido acentuou. Lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes. Esqueceste nossos votos aos pés dos altares humildes. Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações. Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande, belo, no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrescível. Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. Incessaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivaste a tirania espiritual, crendo-se possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar, e embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única disposição digna de conquistar. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, meu filho, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados. E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Mas, após longa pausa que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na terra as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos,
Sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, entrecortada, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou como ansioso por fugir a si mesmo. Não creio, não creio! Eu estou só, consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado, mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir, austera e doce, bela e terrível, analisando profundamente a sua consciência. Espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nos situava, e sentindo-se no centro de quantos assistiam, ali atônitos à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado. Vim para combater, não para argumentar. Não tenho sortilégios. Sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras evasivas. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou. Por quem és, anjo ou demônio, aparece e combate. Aceitas meu desafio? Sim, respondeu Matilde com ternura e humildade. Tua espada! Trovejou Gregório arquejante. Vê-las-á dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mas leve massa radiante e disforme surgiu não longe à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que nosso orientador lhe forneceria. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde a nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de saferina luz de que se tocava, traziam à lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média, em repentina aparição. Adiantava-se, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado, impaciente, atacou-a de longe e, empunhando a lâmina em riste, exclamando resoluto: As armas! As armas! Matilde estacou serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e alcançou a destra radiosa até o coração. Caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: Eu não tenho outra espada senão o amor, senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvendou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou bradando: Mãe,
minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais do que nunca. Verificara-se ali naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente iniciara a sua libertação. A benfeitora, enlevada, recolhera-o debilitado, enfraquecido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma. E em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos, generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório inerte nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, ante a paz que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever da gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu minha voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy rumou também para longe, em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara a minha insuficiência de servo imperfeito e fiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio. Mas enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. E assim chegamos ao fim do estudo do livro Libertação, um verdadeiro tratado de libertação da nossa alma. Que possamos guardar esses ensinamentos realmente no nosso ser, nos recordando da bondade divina, da nossa responsabilidade e da beleza e da força sublime do amor. Essa força que é capaz de vencer os mais difíceis e terríveis obstáculos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. E vamos agora, não é, às questões para estudo.
Temos 3 questões pessoais, né? A primeira delas, Gúbio traz uma reflexão importante quanto à atitude de usarmos o pensamento como força vigorosa e benéfica aos impulsos da alma, não revidando com ódio ou desarmonia, comportamentos que impedem os recursos de auxílio. Emissões de mágoa ou revide é um trabalho contraproducente. Das lições apresentadas, qual acredita mais contribuir para o seu dia a dia e por quê? A segunda, o que mais lhe marcou na história de Gregório e Matilde? E a terceira, analisando todos os personagens envolvidos na trama apresentada do livro, suas lutas, descrenças, vinganças, sofrimentos, o que foi primordial para a transformação íntima de cada um deles. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por este ano de estudo, um ano atípico, onde aprendemos a vencer desafios, não é? E permanecemos juntos, entrelaçando os nossos corações, trocando experiências, nos fortalecendo no bem. Que Jesus envolva cada um de nós no seu manto de amor e que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos, que o Evangelho possa ser essa nossa bússola, indicando o caminho a seguir. Que Deus, o nosso Pai, ampare a cada um de nós, para que possamos nos transformar em servos da seara de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.